Não? Não está ligado? Ah, tá ok. Então vamos iniciar nossa aula da Escola Dominical. Vamos falar sobre o livro de Êxodo, a segunda parte. Então o irmão Elias, o pastor, vai orar para a gente começar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti por mais este domingo que o Senhor nos reúne aqui no local onde nós adoramos ao Senhor, Tua casa, Pai, esse ambiente tão próprio para isso. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos deste essa oportunidade de lermos a Tua palavra, estudarmos a Tua palavra e adquirirmos todo o conhecimento que vem dela, ó Pai. Nós Te louvamos porque Tu usas também pessoas que estudam a Tua palavra e compartilha ela com os Teus filhos, ó Pai. Peço a Ti que não seja diferente nesta manhã, que a Tua palavra seja entregue a nós e que por meio dela possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Usa o Teu servo, que é o Seu instrumento nesta manhã, que por meio dele, ó Deus, coisas maravilhosas a respeito de Ti possamos aprender, ó Deus. Seja com a fala dele, que ele consiga transmitir tudo para nós, ó Deus, e que a nossa mente, o nosso coração possa estar completamente atento a tudo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. E que possamos sair daqui, ó Deus, plenos e cheios do Senhor, para vivermos uma vida melhor neste mundo, ó Deus. Amém. Que agrade a Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós começamos a aula do livro de Êxodo da semana passada e nós mostramos que o livro de Êxodo, ele começa, na realidade, o prefácio dele no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 13, que eu vou ler para vocês. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Então, ele disse a Abraão, o Senhor Deus, né? Certamente que teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não será deles, na qual servirão e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu também julgarei a nação, a qual servirão, mas após isso sairão dali com muitas posses. Depois, se a gente for para o capítulo 17, a partir então do versículo 4, diz assim: Eis que eu estabeleço o meu pacto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Veja, gente, Abraão estava com 99 anos. E a promessa então de Deus é: eis que estabeleço o meu pacto contigo e será pai de uma multidão de nações com 99 anos. Por isso que ele se apresentava para Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Depois ele vai mudar, né? Eu sou o que sou, né? Ele vai mudar o nome dele quando ele se apresenta para Moisés. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas será o teu nome Abraão, porque te pus como pai de muitas nações. Eu te farei fecundo e te multiplicarei imensamente. E te darei as nações, e de teus lombos sairão reis. Meu pacto estabelecerei entre mim e ti, e entre a tua semente após ti, pelas suas gerações, por pacto eterno, e serei para ti Deus, e a tua semente após ti. A terra onde tu moras, eu darei a ti e a tua descendência após ti, toda a terra de Canaã como herança eterna, eu serei o seu Deus. Então, primeiro, né, quando Deus leva, né, esse patriarca Jacó com 72 pessoas para o Egito, ele meio que o Egito funcionou como uma incubadora, né? E lá dentro, então, esse povo cresceu, né? Teve ideias de respeito à autoridade, porque tinha um mandatário, regras, normas, né? Porque, na realidade, eles eram nômades, um bando, né? E como deixar de ser um bando e passar a ser uma nação, né? Então, eles ficaram 400 anos lá, depois eles foram oprimidos, não é? E o Senhor Deus ouviu o clamor, então Deus chama Moisés para retirá-los de lá, não é? Acontece que, depois disso, Moisés estabelece então
a saída com as pragas lá do Egito, né? E aí então Moisés os leva para o deserto, né, para que ofereça o sacrifício ao Senhor, e muitas coisas vão acontecendo nesse deserto, né? O interessante é que Abraão, ele é 600 anos antes da lei, né, onde foi estabelecido aqui, né, a circuncisão. Se a gente continuar lendo, aqui no versículo 17, 9 até o 11, diz assim: Deus ainda deu a Abraão, disse ainda Deus a Abraão: Tu, pois, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência após ti, por suas gerações. E este será o meu pacto que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência após ti. Todo macho circuncidareis. E o sinal do pacto entre mim e ti e vós será que circuncidareis a pele do vosso prepúcio. Então, o Senhor Deus faz uma aliança com Abraão. Esse daí é um pacto perpétuo, né? Então, o Irã está planejando um ataque maciço sobre Israel agora, né? Mas a terra é de Israel e é um pacto perpétuo, porque Deus disse que acabou. Não se discute, não é? Porque Deus disse. Então, nós vamos ver agora a saída do povo de Israel, então, do Egito, e o caminho deles e o que foi acontecendo nesse período, não é? Então, alguém pode colocar o 21 para mim aqui? O slide 21? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, pronto. Então, o povo sai de Ramsés, aqui na terra de Gozém. Antes, por favor. Isso. Eles saem, então, de Ramsés, na terra de Gozém, porque lembra que eles pediram, né, o José disse a eles: olha, peça que vocês querem morar porque são pastores e tal. Agora veja, aqui é o delta do Nilo. Então é uma área fértil, irrigada, não é? Aqui então é o Egito, até mais ou menos aqui assim. Aqui é o Sudão, Sudão do Sul, né? Aqui nesse pedacinho aqui tem a Eritreia. Depois aqui mais embaixo tem a Somália, né? Etiópia e Somália. A Somália faz um biquinho aqui embaixo, né? E aqui então está o Iêmen, né? E aqui então nós temos o Golfo de Aden, né? Aonde os Houthis desse lado e os somalis piratas desse lado ficam atacando navios nesse pedacinho aqui, né? Então aqui então é o canal de Suez, que vai continuar aqui. Na realidade ele tem dois biquinhos assim, que não está aparecendo aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês depois, né? Hoje aqui então é a Arábia Saudita, não é? Aqui nesse biquinho que vai reto pelo rio do Nilo e vai por aqui assim, é a terra de Israel, não é? Aqui nesse bico que vai um pouquinho para cá é então a Jordânia, não é? Depois aqui nós temos os filisteus lá, o filisteu não, a Fenícia, Tiro, Sidom, Biblos, Beirute, né? E vai lá para cima, não é? Depois do Monte Carmelo, né? Então nós estamos mais ou menos contextualizando, né? Aí Síria, depois Iraque, depois Irã, né? Os persas e assim por diante. Bom, o que aconteceu em cada ponto? Então Israel sai do Egito lá, conforme Êxodos 12, né, e Números 33, 5. Então já vou abrir Números 33, 5 para Números. E os filhos de Israel partiram desde Ramsés e acamparam em Sucote. Então, eles saem. Opa! Como é que eu volto? Aqui. Tá bom.
Então eles saem de Ramsés e fazem o primeiro acampamento aqui em Sucote, né? E o pessoal diz que, na realidade, eles devem ter passado por aí mesmo, né? Porque era raso, e aqueles teólogos que são mais incrédulos, né? Eles dizem que ali tem uma época do ano que a água baixa, então não havia problema eles passarem então, né? Isso não é muito de acordo com a mitologia egípcia e os propósitos de Deus. Porque na mitologia egípcia existiam as águas primordiais, né? Da onde tudo saía, né? Porque eles tinham mania de deificar o Nilo, porque do Nilo saía a vida. Ele transbordava, trazia fertilidade, tinha peixe ali, tinha tudo. Então, eles tinham a ideia de deificação do Nilo e da água, dizendo que da água saíam as coisas. Então, eles deificavam ela. O que acontece é que eles entendiam que quando a água cobria, era uma punição, né? Deus estaria punindo essa pessoa, se ela morresse afogada, ou se ela estivesse cobrindo tudo, era uma justiça, era um justiciamento, era uma punição. Então o que acontece? O Senhor bom Deus permitiu que eles viessem até aqui, Piairote, num pontinho mais fundo aqui, para passar. Mas espera aí, mas já que vai passar, não podia ser um pouquinho mais raso? Não é? Aí, não, o Senhor Deus tinha que ser profundo, por quê? Porque ele tinha que cobrir todo o exército e os seus cavalos dos egípcios. Então, quando, né, o povo passa aqui, né, a seco, porque o Senhor Deus abriu para eles, quando os egípcios passaram em Piairote, o que aconteceu? O mar cobriu todo o exército e o povo que ficou lá no Egito, né, entendeu que isso era uma justiça, que eles estavam sendo punidos. O próprio faraó reconhece isso. Eu vou mostrar para vocês que o faraó reconhece que ele diz que pecou e pede que orem por ele, tá? Tá aqui. Bom, vamos lá. Então o Sucote seria o primeiro lugar do acampamento. Depois que os hebreus partiram desse primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Então veja, né? Depois de Sucote, então, nós temos essa coluna de fogo durante a noite para aquecê-lo, porque é deserto, e a nuvem para ajudá-los a não ficarem naquele sol escaldante. Então o Senhor Deus os protegeu nesse caminho até Piairote. E foi, claro, os egípcios e Faraó viram que se arrependeram de ter deixado, vieram atrás. E aí por isso que alguns teólogos dizem, mas Deus não ia levar eles tão longe assim, porque Faraó iria alcançá-los, né? Gente, não alcançou não. O Senhor Deus colocou uma escuridão para eles e deixou claro aqui. Quer dizer, então, o Senhor Deus já mostrou exaustivamente que fazia separação entre o povo dele e o povo egípcio, né? É muito importante isso porque Deus estava ministrando aos egípcios, né? O povo egípcio começou a entender que Israel, né, tinha um Deus, Yahvé é o Deus de Israel. Começaram a ter temor a esse Deus também, muitos, não é? Então, assim, de certo modo, ali todo mundo ganhou. Muita gente perdeu, mas muita gente ganhou, né? Então, aqui em Piairote, há a passagem, né, que eles fazem para a seco, como está aqui em Êxodos 13, 20. Vamos lá em Êxodos 13, 20. Contudo, depois de ter partido de Sucote, acamparam-se em Etã, que se encontra na extremidade do deserto. Yahvé ia diante dele, de dia em uma coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para iluminar, para que pudessem caminhar durante o dia e a noite. Então, a gente percebe aqui que o Senhor Deus vai os protegendo até chegar ao próximo, aonde eles iriam passar, então, pelo mar a seco. Então, em Piairote, ele atravessou o Mar Vermelho,
conforme Êxodos 14, né? Então Yahvé falou a Moisés, dizendo a ele: diga aos da casa de Israel que voltem e acampem junto da desembocadura do canal, entre Migdol e o mar, diante de Bel-Sefon. Acompanhareis do lado oposto, junto ao mar. Então dirá Faraó a respeito dos filhos de Israel: então estão encurralados na terra, o deserto se fechou contra eles. Bom, então eles, na realidade, foi uma não sei se a gente pode chamar de uma armadilha, né? A situação ficou difícil para eles, mas na realidade existiu um sentimento de que, puxa, agora esses judeus se deram mal, agora eu pego eles, né? Eles não sabiam dos planos de Deus, né? E aí então, quando eles chegaram nesse ponto, eles ultrapassaram para o deserto, e aí então eles foram atrás e acabaram sendo submergidos pela água. Já expliquei para vocês a respeito das forças destrutivas, lá das águas primordiais, né, do simbolismo que eles tinham a respeito disso. Em Mara, onde é que está Mara? Opa! Gente, não estou entendendo. Aqui, tá bom. Então, em Mara, aonde foi aquelas águas amargas, né? E o Senhor então tornou as águas doces. O deserto de Elim, não é? Ali ele se acampou junto onde tinha aquelas 12 palmeiras, né? Aquele ambiente mais gostoso, tal, né? Ali no deserto de Sim, o Senhor então foi aqui que Deus enviou o maná para eles, né? Não só o maná, como também as codornizes, porque eles estavam reclamando muito. Está em Êxodo 16. Em Refidim, aqui, Refidim, né, Israel lutou contra os amalequitas. Está no capítulo 17 de Êxodos, de 8 a 16. E lá então, finalmente, no Monte Sinai, não é? Aí então o Senhor Deus dá a eles os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? A legislação religiosa, ética e civil é apresentada de forma reduzida nos 10 mandamentos e associados às leis complementares se desdobraram do livro da aliança, na qual as implicações religiosas, éticas e civis dos 10 mandamentos são desenvolvidas em Êxodos, de 20, versículo 22, até 23, 33. Então, esse texto é entendido como o livro da aliança, porque o Senhor então dá os 10 mandamentos, depois dá algumas leis complementares sobre as questões éticas e sociais, como é que o povo deveria se relacionar. Porque se Deus estava procurando construir uma nação, estava formando uma nação, essa nação tinha que ter regras, normas, leis, que estabelecesse o convívio entre eles, visto que eram quase 6 milhões de pessoas no deserto, então tinha que ter, né, normas, estatutos, né, e não só para se relacionarem entre eles, como se relacionarem com Deus. Então o próximo passo é o Senhor orientar a construção do tabernáculo e purificar e preparar os sacerdotes que iriam ministrar, para que ele ensinasse ao povo como é que ele queria que o relacionamento fosse entre eles e entre eles e Deus, não é? Então, ele está caminhando num processo de construir uma nação. Para concluir, a aliança é ratificada por meio, então, do sacrifício de aspersão de sangue, né? Depois, então, as leis cerimoniais foram transmitidas a Moisés
para regulamentar o culto e o serviço sacerdotal em Israel, em Êxodo 24:12 até 31:18. E lá em 25 a 31 apresenta as informações detalhadas sobre a estrutura portátil. Lembre, o templo, né? O que eles construíram, né, lá no deserto, né? Era portátil. Dá para você desmontar e pegar e levar para onde é que tinha que ir, né? Então, nesse local onde o sacerdote atuava, tal, se eles tivessem que mudar o local, era só desmontar. Tinha uma sequência de quem iria carregar pedaço por pedaço, quem iria entrar lá dentro, no Santo dos Santos, ali, né? E aí, então, eles mudavam e montavam em outro local, né? Então, o tabernáculo ele era portátil, tá? Hoje também. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então, o nosso tabernáculo é portátil. A gente, onde a gente estiver, ele está com a gente e a gente começa a pregar, não é? Então, no deserto do Sinai, Deus construiu o tabernáculo de 25 a 30, acampamento no deserto, e aí então foi ali também que 70 anciãos foram chamados, porque lembra, Jetro foi procurar Moisés e viu que Moisés passava o dia inteiro com o povo na frente dele, julgando o povo. Ele falou, gente, é muito tempo, não dá para acontecer isso, então pega homens que sejam capazes, sejam anciãos, idôneos, tal, e divide com ele a tua carga, para que sejam chefes de 1000, de 100, enfim, e vão julgando, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, e a última instância, então, era Moisés, aquilo que realmente não conseguia ser resolvido. Aí Moisés chegava lá, né, na casinha dele, lá que ele deixou lá a tenda dele fora do acampamento, perguntava para Deus, Deus respondia para ele, né? Infelizmente hoje não temos essa coisa do direto, né? Então o homem julga por si mesmo e às vezes a gente tem algumas injustiças. Sempre, né? Ou quase sempre. Então, aqui em Ezion-Geber, onde é que está aqui? Opa! Gente, que dedo rápido que eu estou tendo aqui, hein? Tá. Então, Mar Elim, deserto de Sifdim, o deserto do Sinai, tá, Ezion-Geber, tá aqui, ó, 11, Ezion-Geber, tá? Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon, né? E em Cades Barneia, Moisés enviou espias à terra prometida. Israel rebelou-se e não pôde entrar na terra. Cades serviu como o principal acampamento de Israel por muitos anos, como está em Números 13, de 1 a 3, 17, 33, do 14, 32, 8, versículo 8, e Deuteronômios 2, 14. Então existem vários pontos falando sobre essa questão aqui de Cades Barneia, né? Aonde então, desse ponto aqui, o Senhor Deus então encaminhou, porque aqui é o rio do Egito, né? Então, o Deus prometeu Israel do rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, né? Então é uma extensão bem grande aqui, né? O que aconteceu é que daqui eles foram enviados para a terra dos filisteus, né? Para ver como é que era a terra, os espias. E como o pessoal era meio grande lá, tinha uma altura razoável, ou relativamente os judeus eram baixinhos, então qualquer coisa era grande para eles, não é? Então, tanto uma coisa quanto outra, eles se assustaram com o que viram, não viram a grandeza de Deus, não colocaram os olhos deles em Deus, que fez passar o mar a seco, né? Que deu aqui para eles, né? O maná, não é? Deu as codornizes, né? Água no deserto, carne, né? Fez brotar comida do céu para eles, e agora eles ficaram com medo do tamanho dos caras que estavam aqui, e disseram, não temos jeito, somos como, sei lá, insignificantes perto deles. Aí o Senhor Deus então falou, tá bom, então vamos passear pelo deserto. E aí eles começaram a passear por muitos, 40 anos no deserto.
Bom, depois então que Deus, não é, dá a lei, das diretrizes, tá? Deus agora então ordena a construção do tabernáculo. Feito o tabernáculo, o que acontece? O Senhor Deus vai dar as orientações de como é que isso vai se operacionalizar. Está aqui o tabernáculo, como é que vai funcionar isso? Então, primeiro, tem que se fazer um serviço de santificação e de ordenação dos líderes religiosos, no caso aí seria, então, Arão e os seus filhos. Aponta para a absoluta necessidade de pureza em seu serviço. O Senhor Deus disse, sede santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. As ofertas serão apresentadas, segundo Êxodo 29, de 1 a 3. A purificação pessoal dos sacerdotes é prescrita. Como é que vai ser a purificação dos sacerdotes para me servir? Está em Êxodo 29, de 4 a 9. A oferta pelo pecado de Arão e seus filhos. O que vai ter que ser ofertado? Êxodo 29, 14, 10, 14. As ofertas de consagração de Arão e seus filhos é descrita com ênfase na aplicação do sangue nas partes específicas de seus corpos. O procedimento, aí está em Êxodo 29, de 15 a 30. E o procedimento para a consagração de sacerdotes do tabernáculo é apresentado em detalhes em Êxodo 29 a 31. Então, agora, esse texto de Êxodo, do capítulo 29, é voltado para a consagração e como é que Deus quer que esses líderes se relacionem com ele para servi-lo junto ao povo. Então ele vai dando as regras, o sacrifício, como é que é feito isso, o que eles vão ter que apresentar, né? Todo o processo, Deus fala em detalhes. Interessante, né? Deus é detalhista e ele gosta que as coisas sejam feitas exatamente como ele falou, né? Bom, no livro de Êxodos há 3 narrativas, não é? Este aqui, só um segundinho, irmãos. Tá. O 32. Não, peraí. Alguém poderia colocar para mim o 32? O slide. Isto. Está aqui, então. Aqui. Então, o Êxodo contém 3 narrativas. Uma narrativa vai do capítulo 1 até o capítulo 18, a segunda narrativa do 32 ao 34 e a terceira narrativa do 39 e 32 até o 40 a 38. Dentro dessas 3 narrativas, existem 2 seções legais, né? O capítulo 19, 1 até o 31, 18, né? Depois começa o 32 aqui, né? Israel é constituída uma nação sob aliança com o Eterno por meio da promulgação do que foi revelado no Sinai. Depois tem o capítulo 35, 1 até o 39, 31, né? Que é antes aqui do 31, do 40, né? E aí então as narrativas e as sessões caracterizam os interesses históricos e legais que deram a Israel a sua estrutura nacional básica. Então, são 3 narrativas e 2 sessões legais que constam todo o livro de Êxodo. A constituição de uma nação de sacerdotes. Bom, o Senhor Deus, então, separa o povo de Israel para ser uma nação de sacerdotes, não é? E o testemunho de Israel, né, iria fazer com que existisse uma força centrípeta e que iria atrair os povos da região, dada a obediência que Israel tinha para com Deus. Isso aconteceu um pouco com Salomão. As pessoas viam de longe, ouviam o que Salomão tinha para dizer. Então, tinha que ter essa força atrativa, não é? Quanto mais eles obedecessem a Deus, Deus ia abençoá-los de tal maneira que os povos que estariam em volta diziam, mas quem é este Deus de Israel? Né? Eles já tinham medo de Deus de Israel, porque eles souberam que Deus abriu o mar para eles, né? Então eles já sabiam que Deus mandava água para eles no deserto, fazia chover comida do céu, então eles já tinham um certo receio. Eles sabiam que, né,
Deus tinha uma preferência e cuidava desse povo, né? Mas então, se Israel se tornasse essa nação de sacerdotes, como foi proposto a eles, obediente a Deus, servindo a Deus, ela estaria dando bom testemunho de Deus, né? E aí as pessoas viriam. Israel o plano de Deus para com Israel não mudou, tá? O plano de Deus para com Israel é Israel. Aí Deus então revelou um mistério desde a fundação do mundo chamado igreja. E aí então lá no Novo Testamento diz: vós sois agora, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, então nós passamos a ser também uma nação de sacerdotes, né, com uma função centrífuga. Agora, não é obedeçam a Deus e fica todo mundo quietinho dentro da igreja. Saiam, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer. De novo, qual é a base dessa relação com Deus quando somos sacerdotes? É obediência, não é? Quanto mais obedientes nós formos a Deus, não é? Mais pessoas se interessam por Deus, né? Mas por que será que as pessoas não estão tão interessadas, né? Será que hoje, se você pegar um bando de crentes na multidão ali na 7 de abril em São Paulo, e as pessoas não, você sabe, não, esse é crente, aquele não é? Não dá mais. Está tudo misturado, não é? Parece que nós trouxemos o mundo para dentro da igreja, de vez de expulsá-lo da igreja, né? Então a gente não consegue mais detectar quem é quem, né? O Jarber, aquele do Uniedas, eu estava conversando com ele, já falei com vocês, ele falou que quando então alguém se convertia na tribo, e quem chegasse de fora conseguia detectar quem era cristão, quem não era, porque a casa de quem tinha se convertido era limpa, né? A horta dele era tirada dos matinhos, era mais rentável, mais frutífera, tinha um rendimento maior, a relação dele com os filhos era diferente. Então eles percebiam que existia uma clara, para quem chegasse assim de repente, saber, aqueles são diferentes desses, mas estão no mesmo lugar. Aí então, o Senhor Deus quer isso da gente, quer que as pessoas cheguem de repente e falem: nossa, esses são cristãos e aqueles não, né? Mas chega um ponto que está existindo um sincretismo com o mundo de tal maneira que a gente já não consegue saber quem é quem, né? E alguns, se a gente não contar, ninguém descobre, né? É agente secreto. Então, o objetivo, quando nós nos tornamos uma nação, nós que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar suas virtudes de maneira centrífuga agora. Ide e anunciai, né? Porque nós temos que obedecer a Deus aqui, nos reunimos em comunhão como irmãos, mas temos que atuar lá fora, né? Mas Deus, então, estabeleceu Israel como uma nação de sacerdotes. O livro do Êxodo dá continuidade ao enredo de Gênesis. E o plano do reino de Deus envolve o estabelecimento de uma nação que seria o meio pelo qual as bênçãos universais, porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas, né? Meio pelo qual as bênçãos universais ocorreriam, mas essa nação teria que ser separada para Deus a fim de servi-lo, né? Teria que ser santificada para Deus. O Senhor Deus às vezes dizia para Moisés: santifique o povo, amanhã farei maravilhas entre vós, né? Então nós temos que nos santificar para que Deus haja poderosamente no nosso meio. Se isso não ocorre, não é? A gente pergunta: o que está acontecendo, né? É sempre olhar para o nosso próprio coração. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mundo inteiro, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Isso está lá em Êxodo 19, de 4 a 6. Vamos para Êxodo 19. Diz assim a palavra do Eterno: vós vistes
o que fiz no Egito, aos egípcios, também como vos levei, como que sobre as asas de águia, para vos trazer a mim. Agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis meus amados sobre todos os povos da terra, porque minha é a terra. E vós sereis para mim um reino, sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que tu falarás à casa de Israel. E se a gente for lá em 1 Pedro 2,9, vamos lá, Pedro 2,9. Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a linhagem escolhida, para que sirvais como sacerdotes para o reino, povo santo, congregação redimida, para que anuncieis as glórias daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, a igreja. Então, nós substituímos então o povo de Israel? Não. Israel está lá, quietinho, o Senhor Deus vai lidar com ele. Está chegando o dia da grande angústia de Israel, não é? De grande sofrimento, da angústia de Jacó, aonde Raquel irá chorar pelos seus filhos, não é? Então o Senhor Deus vai lidar com eles. O Senhor Deus tem um acordo, um pacto que fez com Abraão, e aí eles estão se desviando. Quem assistiu aquele documentário do rio até o mar, viu aquela festinha rave que eles estavam lá com um Deus, um Buda imenso em cima da tenda, né? Vocês viram aquilo, né? E o Senhor Deus então os puniu, é isso? Então assim, o Senhor Deus tem uma relação com eles, e o Senhor vai cumprir o propósito que ele acordou com Abraão. Foi uma aliança. Então isso vai se cumprir. Mas vão destruir Israel, vão jogar um monte de bombas. Gente, é tudo conversa. Se o Senhor diz que não, é não. Mas tem bomba atômica. Tudo bobagem, né? Isso aí, se o Senhor definiu o que vai ser, depois ele vai destruir tudo com o sopro da sua boca, né? Então é tudo bobagem, né? O Senhor Deus vai cumprir o seu propósito. Mas eles têm o objetivo de destruir Israel. Por quê? Porque eles querem destruir o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, né? Então essa guerra não é por poder, por petróleo, por dinheiro, não. Eles pensam que é. Não, né? Essa guerra é pelo que está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 2. Irmão Williams, lê para a gente, fazendo favor. Salmos 2. Salmos capítulo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Pronto, amém. Contra o Senhor e o seu ungido. É essa bagunça. Por que os povos da terra estão bagunçados, estão se organizando, e reunião da ONU para cá, da OTAN para lá, aquela meleca toda? Porque o objetivo é contra Deus e o seu ungido. É esse foco que a gente não pode perder. Eles estão tramando contra Deus e o seu ungido, né? Então essa politicagem toda de partido para cá, partido para lá, né? E sobe não sei quem, e estão brigando, porque tal da Kamala Harris vai brigar com o tal de Trump, né? Qual dos dois será bom? Não é? Se você assistir então o documentário A Face Oculta de Kamala Harris, você não dorme de noite, tá? Então, evitem, não é? Porque realmente o negócio é feio ali, né? E o Trump também tem as artes dele, né? Então assim, quem é santo aí? Deus. Deus é santo, né? E o resto? O resto estão fazendo complôs, né? Estão vendendo uma arma para a Turquia diz que quer fazer um acordo de paz lá, né? Com a Ucrânia e a Rússia, mas está
fornecendo tecnologia militar para a Ucrânia. Quer dizer, então, por debaixo do pano, todo mundo faz suas artes, porque o objetivo maior é chegar no desfecho final, contra Deus e o seu ungido, aquele Armagedon. Então, tudo caminha passo a passo, não é, para esse fim. Tá bom? Só uma pergunta. Nesse versículo aqui, quando se fala ungido, aqui seria o próprio Davi, Israel ou Cristo? Bom, o Messias é ungido, não é? Então, assim, existe o servo mau, como diz lá em Isaías, né? O servo mau e o servo bom. Quem que é o servo mau? É o Israel. E quem é o servo bom? É Cristo que representa Israel bom. Porque Israel foi desobediente e Cristo foi obediente até a morte de cruz, não é? Que propiciou a nossa salvação. Então ele foi uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E em Cristo, todas as nações da terra são benditas. Não é? Por causa da ação obediente dele até a morte de cruz. Então, eu creio que aí é o Messias. Tá bom? Gente, acho que tocou então vão lá tomar um leitinho, um café, né? Quem tem gastrite tome chá, não tome café. E quem não, pronto? Pessoal, vamos lá então. Vamos concluir a aula. Vamos concluir. Se dá uma macarronada esfria, e aí complica. Vamos lá. Bom, os objetivos a serem cumpridos por Deus no Egito. Porque com relação ao povo de Israel, a gente sabe, né? Já falamos, mas e o Egito? Né? O Senhor Deus tinha um propósito, porque todas as nações são dele. Não é só o povo de Israel. O Egito também é dele. Não é? Então, qual era o propósito para o Egito? Né? Deus escolheu o maior império econômico, militar e político da época. Né? Desse império, então, ele coloca o povo dele lá dentro, para gestar. Tá? Era um povo politeísta. Tá? E se vocês forem lá no Isaías 44, 45, vocês já vão ver que Isaías, 100 anos antes de Nabucodonosor invadir, já estava avisando o povo que os ídolos não são nada, que precisa largar a mão desse negócio de politeísmo, que eu sou o teu Deus, que eu cuido de você, né? Eu dei o Egito por causa de você, eu dei a Etiópia por causa de você, mostrando que esse povo continua sendo o povo escolhido, mas que daqui a 100 anos vocês vão para o cativeiro. 100 anos antes. E aí então no capítulo 45 ele fala, bom, então e daqui 200 anos, quando Ciro, que não tinha nascido, 200 anos antes, quando o Ciro, meu servo, vier, aí sim, então, ele vai deixar você ir lá para reconstruir o templo, não é? Vai refazer o muro, né, com Neemias. Percebe? O Senhor Deus, ele fala coisas para 100 anos depois, 200 anos depois, e ele conclui que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, que ainda não aconteceu. Que vai ser lá no milênio. Né, na segunda volta de Cristo. Você percebe como o Senhor Deus está marcando tudo direitinho, passo a passo, ponto a ponto, e tudo está ocorrendo exatamente como ele falou. Não sai um J, um tio fora. Tudo está dentro. Então ele colocou Israel com esse povo politeísta e uma nação poderosa. E uma nação poderosa, ela achava o seguinte: se eu sou uma nação poderosa, é porque os meus deuses são poderosos. E é óbvio que o bichinho de Jacó, esse povinho, devia ter um Deus assim, meia boca. Um deusinho. Porque assim, eles não eram poderosos. Aí Deus faz uma reversão dessa crença deles. Aí vocês pensam assim? Então tá bom. Aí então Deus entra lá e vai destruindo crença por crença. Vai desmontando. E eles vão, sabe, eles vão levando nocautes um atrás do outro, vão ficar balançando, e o Senhor vai colocando água em sangue, vai colocando praga disso, vai fazendo separação do povo dele do povo, vai judiando esse povo vai quase caindo de joelhos, quando ele cai de joelhos, quando então os primogênitos morrem. Né? Então o Senhor Deus vai mostrando a eles alguma coisa.
Eles tinham ciência de que Adonai, o Eterno, era Deus dos judeus. Então, Deus começou a criar. Então, mas esse povo fraco? Sim. Esse povo fraco que Deus está exodos. Deus tirou do Egito. Não é eles saíram. Deus tirou eles do Egito. Olha só como é que é. Então, o que acontece? Eles reverteram essa posição deles e que quem está sofrendo é porque Deus é fraco. Né? Então, a gente pega assim, às vezes, um irmão e fala, nossa, irmã, estou com uma dor na coluna. Mas que tamanho que é o seu Deus? Será que é um deusinho pequenininho assim? Não. Deus é Deus do doente e Deus do sadio também. É o mesmo Deus. Não é? Mas essa coisa de, não, mas você não é um povinho desse, deve ter um deusinho assim, mais ou menos. Não. O Senhor Deus mostrou para ele que essa lógica não funciona. E que Deus então entra dentro do maior império político econômico da época e militar e tira um povo escravo de dentro dele. Aí eles começam a balançar, falam, opa, a coisa não é como a gente estava pensando. Abraão, Isaac e Jacó conheciam El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Por que Deus se apresentou para Abraão como o Deus que pode todas as coisas? Ora, um homem que tinha uma mulher menopausada e estéril, com 99 anos, e Deus disseria, eu vou te dar uma descendência, dos teus lombos sairão reis, você será muito fértil. Mas, Senhor, eu tenho aqui o meu, né? Meu criado, né? Não, vai sair do teu lombo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso qualquer coisa. Mas Senhor, ela é velhinha e menopausada. Eu estou com 99 anos. E daí? Eu quero fazer e faço. E fez. Nós conseguimos perceber isso claramente nos dias de hoje, que foi feito exatamente como o Senhor Deus determinou que ia ser. Aquele que... Abraão então conheceu como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas Deus se revelou a Israel como o Yahvé, aquele eu sou. Quem é você? Eu sou. Então, eu estava vendo na Torá, eles estavam discutindo essa questão do nome de Deus. Né? E lá no livro de Isaías, ele diz, eu sou, esse é o meu nome. Está escrito Isaías com todas as letras, nesse versículo. Então, Deus começa a mostrar para o povo de Israel que ele não tem tempo. Não é? Então não é o Deus lá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, depois o Deus lá de Daniel. Não, Deus não tem tempo. Aquilo que é, já foi. Aquilo que vai ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Porque não se esqueçam que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Não é isso, pastor Elias? Antes da fundação do mundo. Mas Cristo foi crucificado? Não. Antes da fundação do mundo. Nós que trabalhamos com o conceito de tempo. Deus não tem tempo. O mesmo Deus que sentou com Abraão debaixo do cavalo de Manre para comer uma carninha, tomar um iogurtezinho, né? É o mesmo que está com a gente hoje. É o mesmo, não mudou nada. Ele não sofre variação. Eu, há 60 anos atrás, era uma pessoa. 60 anos depois, sou outra. E daqui mais uns 10 anos, nem sei se serei. Né? Então, as coisas são assim. O tempo muda. Tá? Mas Deus não muda. O mesmo Deus de Abraão é o meu Deus hoje. O mesmo. Eu sou eterno. A Torá diz assim, Deus, o melhor nome para ele é eterno. Eu sou. Presente contínuo. Ele é aquele que é. Tiago 1,17. Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago. Hum. 1,17. Toda dádiva boa
e perfeita procede do alto. Desce do Pai das luzes, em quem não há mudança alguma, nem sombra de variação. É exatamente o mesmo que começou no começo, antes de tudo, e é o mesmo que vai terminar no final de tudo. É o mesmo. Ele jamais muda. Ele é constante. Nome que Abraão, Isaac e Jacó não conhecia. Eu sou. Deus começa a entrar em um relacionamento pessoal com a nação e com a história de Israel. Deus fez separação entre o povo de Israel e os egípcios. Que El Shaddai se tornou Yahvé para o povozinho de Israel. Não temas, Isaías 41:14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, Deus reconhece. As nações para Deus são como gotas de água que caem de um balde. Está na Bíblia isso. Tá? Então, não significa nada. É Ele que dá o valor quando Ele quer, Ele que eleva quando Ele quer, Ele pune quando Ele quer. Por isso não há como... Toda glória é vã, se não for de Deus. Como Deus iria se relacionar com o povo, era importante que eles soubessem aspectos do seu caráter. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vamos ver. Isso aqui. Alguém pode colocar o 35 para mim? O slide 35. Pronto. Então, atributos de Deus, né? Deus é soberano, Êxodo 1:12, 2:10, Êxodo 14, 15, de 1 a 10. Deus é santo, Êxodo 3:5, Êxodo 19:6. Deus é justo, Êxodo 4:14, 15, de 8 a 12, Êxodo 32, de 7 a 10 e de 25 a 35. Deus é apaziguável, 24, 26. Deus é autoexistente, 3, de 13 a 15. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender, então eu ouvirei. Ele é apaziguável. Enquanto Deus atuava para tirar Israel do Egito, isso aqui é muito interessante. Faraó aprendeu com Deus que a terra é de Yahvé e não dele. Williams, você lê pra gente, meu amado? Êxodo 9, 29. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Pode guardar o 9, é que você vai ler mais alguns textos. Então, veja bem, a terra pertence ao Senhor, não ao faraó. Pertence ao Senhor. Deus sabia que Faraó e os seus servos não tinham temor dele. 9:30. Êxodo 9:30. Eu bem sei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Perfeito. E lê o 10:3. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim, diante o meu povo ao ir para prestar-me culto? Pronto. Então, não havia temor, né? Mas ele aprendeu que o Senhor era o Senhor de toda a terra, né? Os servos de Abraão reconhecem que Yahvé é o Deus de Israel. Êxodo 10, versículos 7 e 8. Leia pra gente, fazendo favor.
oficiais do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me, antes, quem irá? Moisés respondeu: iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Pronto. Lê agora o 16. Versículo 16. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Pronto. Está sendo catequizado. Já entendeu que quem manda é Deus. E só há um Deus. E que toda a terra pertence a Ele. Já mostrou para o povo do Egito. Eles estão aprendendo. Estão precisando apanhar para aprender, mas estão aprendendo. Uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. E eles estão aprendendo. Né? Então já aprenderam que, primeiro, Adonai é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do povo judeu. Mas pode ser o deles também. Né? Porque em Abraão se acredita todas as nações. Né? Então, os egípcios podem tornar-se filhos de Deus. Sim, claro. Isaías fala isso. Né? Israel será o terceiro na mesa, junto com a Síria e com o Egito. Né? Então, vão estar louvando o Senhor? Sim, vão estar louvando o Senhor. Né? Então, Faraó aprendeu muito. Cresceu muito. Faraó pede perdão e pede orações aos israelitas. Êxodo 10, 17. O próximo, irmão. Versículo de baixo. Agora perdoe mais uma vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Perfeito. Reconheceu então que é Deus, pede perdão pelo pecado e pede oração. Está mudando ou não está? Esse faraó está mudando. Está mudando. Apesar de toda a destruição, o povo de Israel alcançou graça diante do povo, e Moisés era um homem muito amado, muito apreciado na terra do Egito, tanto aos olhos dos servos de Faraó, como aos olhos do povo. Êxodo 11, 13. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos oficiais do Faraó e pelo povo. Percebe que o Senhor inclina o coração para o lado que Ele quer? Imagine, agora o povo era bem quisto pelos egípcios. Né? Tudo isso aconteceu para que os egípcios saibam que o Eterno faz distinção entre o Egito e Israel. 11, 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem com animal algum. Então, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. O Senhor Deus faz distinção entre o Egito e Israel. Trata de forma diferente. A consciência do relacionamento. A observância da lei seria um ato sincero de adoração e um meio necessário à santificação. Tal obediência não era legalista. Olha o problema. Quando Deus dá a lei, o que era a lei? Era o aio, era a direita que me conduz a Cristo. Porque a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi assim. Ora, a lei veio 600 anos depois de Abraão. 600 anos. E Abraão foi salvo pelo quê? Pela fé. E Noé foi salvo pelo quê? Pela fé. Mas não foi pelas obras da lei? Não, foi pela fé. Então a salvação pela graça sempre foi pela fé. Ah, mas e a lei? A lei é para nos conduzir a Deus. Observamos a lei hoje? Claro, eu não mato o meu próximo. Não é? Mas isso vai me salvar? Não, não é esse ato. É obediência a Deus. É crer nele. Mas o matar
É como se fosse um espelho que está diante de mim assim, né? Eu olho a lei e aí eu consigo definir o que é certo e o que é errado. Porque naquela época reinou a morte, porque o indivíduo não tinha parâmetro, não é? Como é que eu vou saber se parar meu carro aqui é certo ou errado, se existir uma placa que diga, olha, proibido estacionar? Se não tem uma placa, eu paro. Aí se vier alguém reclamar, não tem placa nenhuma, como é que eu vou saber? Não vou adivinhar? Então o Senhor Deus deu a lei para eles. Agora vocês têm diretrizes para vocês seguirem, não é isso? Mas o povo começou a usar a lei de forma legalista. Começou a negociar, e aí começou a dar dízimo do cominho, da plantinha, não sei o quê, mas, né, ali do bom samaritano, né, quando passou o sacerdote, viu o cara caído e... Né, eu estou fazendo as minhas orações, estou dando meu dízimo, estou fazendo tudo certinho, eu sou religioso... Mas você precisa ajudar o próximo. Não, mas eu estou fazendo tudo certinho. Não é? O cara está passando fome. Não, eu dou dízimo na minha igreja. Mas ele está passando fome. Deu um negócio. Não, eu já dou dízimo na minha igreja, não preciso. Não é? Valmir, isso que você falando faz pleno sentido, porque quando a gente lê lá em Êxodo 20, antes das 10 palavras, Deus ele introduz, e ele fala que a Israel, né, que ele é o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, nessas palavras, você já vê aí engajado tanto a redenção como a adoção. Adoção. Sim. Então, não então, para o povo seguir a lei, já tem que ser um povo que já foi redimido. E já se encontra numa situação de adotado. Sim. Escreveram no coração deles depois. A seguir as palavras de santificação. Sim. Que era a vida do crente, do israelita, no caso. Uhum. O Senhor esclarece o conceito de reino em Êxodo 19, 5 e 6. Israel não é um reino simplesmente por si mesmo. Antes tem um lugar de privilégio, mas esse privilégio resultaria em abençoar o mundo. Esse era o privilégio. Nós não somos uma igreja por si mesma. Não, isso aqui a igreja acabou. Não, essa igreja se formou com um objetivo, né? Estruturar pessoas, né? Pregar o evangelho para as pessoas, discipular pessoas, criar líderes para que saiam. Então isso aqui é uma porta de saída para que a gente mande pessoas para o mundo, né? E quando eu vejo algum que foi aqui dos Cordeirinhos de Cristo, que foi pequenininho aqui, né? Eu vi o Eric, né? Que é a Brunieri, que está lá no Nordeste, lá não sei aonde, né? De repente, quando eu vejo esse rapaz saindo, alegrou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, olha, cumprindo o nosso papel, né? Como igreja, de estar enviando pessoas, não é? O filho da Celeste também já foi, não é? Mas era pequenininho aqui. E já foi. E que Deus abençoe, que seja uma bênção onde ele estiver e que ele multiplique. Porque é para isso que a igreja existe, para pregar, fortalecer pessoas e empurrar para o mundo afora. Não é? O retorno em abençoar o mundo. Vamos ver Romanos 11, 15. Abram em Romanos 11, 15. Diz assim a palavra de Deus: porque se a exclusão deles foi a reconciliação para o mundo, quanto mais serão se eles mais então será a sua readmissão, senão vida dentre os mortos. Pois se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o é. Veja, eles têm que ser uma bênção e nós temos que ser uma bênção. Vamos abrir então Deuteronômios 4, 6 a 8.
Deuteronômio 4, 6 a 8. Você pode ler para a gente, Williams? Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pronto. Então, esses são os privilégios. Qual o privilégio da nação de Israel? Os mandamentos de Deus por meio da aliança mosaica não foram apenas para o bem da nação de Israel, mas também para o bem de todas as nações, como já ficou claro no texto anterior que a gente leu. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim, a falha em obedecer ao Senhor traria consequências não só a Israel, mas extinguiria o testemunho de Deus a todas as nações através do bom comportamento e obediência deles. O povo em Êxodo 19:8 aceitou essa proposta de bom grado, mas infelizmente não foi assim. De forma sofrida, pela dureza do coração, o faraó e os egípcios não tementes a Deus aprenderam de uma forma muito dura as consequências de não temer, confiar e obedecer no Senhor Deus. O povo que passou o sangue na ombreira das portas e celebrou a Páscoa e os filhos não morreram, tornou-se um ponto alto na história da nação de Israel que deveria ser contada para os filhos e netos, e os rituais e os significados de tudo isso. Êxodos 11 e 12. Então, aqui no livro de Êxodos, primeiro, Deus cumpre o que ele propôs da aliança com Abraão lá em 13 e 15 de Êxodo, de Gênesis. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O teu povo ficará escravo e eu os tirarei, e sairão com muitas riquezas. Exatamente o que ele disse ocorreu. Depois, então, o Senhor Deus faz um pacto com o povo e ele começa com duas coisas. Primeiro, eu permito o mal. Depois eu vou punir o mal. Tá? Então você é livre, faz o que você quiser. Então agora você vai ser punido por isso. Ah, mas é errado? É errado. Não é? Ah, mas eu fiz o bezerrinho de ouro aqui. Então você vai ser punido por isso. Então, o homem vai aprendendo, através da sua ação e da repreensão de Deus, qual era o bom caminho. Aí o Senhor, então, estabelece também a lei. Né? Essa lei, que foi os 10 mandamentos, lá no capítulo 20, e depois, então, ele amplia para 600 e pouco com aquelas leis éticas, civis, né? Se alguém perder um animal, emprestar e o animal morrer, você tem que pegar, fazer isso. Se alguém roubar, tem que dar o dobro. Enfim, aí começa todas as regras e as normas que ele vai estabelecendo para uma boa convivência civil, né? Ética e religiosa da parte de Deus, do povo. Depois ele prepara um povo de sacerdotes, né? Manda construir um tabernáculo e cria um ritual para eles. Deu ao povo e agora aos sacerdotes. Quais são os sacrifícios que tinham que ser feitos, tal. Sempre o derramamento de sangue, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sempre deixando claro para eles, né? Um cordeiro, né? E aí oferece um cordeiro, uma novilha, e aí vai, né? Mostrando para eles como é que funciona a coisa. O importante é que o Egito aprendeu muito. O faraó aprendeu que eu pequei. Então, orem por mim quando saírem daqui. Né? Então, Faraó aprendeu, o povo aprendeu, e quando o exército egípcio foi coberto pelas águas, de acordo com a mitologia deles, isso era um sinal de que eles estavam sendo punidos. Então eles fizeram um exame de consciência. Que o Egito realmente, como a palavra de Deus diz, será sentado à mesa no final dos tempos com Israel e a Síria. Para a glória de Deus. Então essa é a ideia que o livro de Êxodo, desculpe porque foi muito rápido, extremamente acelerado, mas é o que eu podia fazer.
Eu não sei se eu enchi vocês de informação, mas se tiver dúvidas, eu estou aqui para responder. Tá em... Vê para mim aí. O Egito será o terceiro na mesa com Israel. Está em Isaías. Israel será o terceiro à mesa com os egípcios. 19:24, será? Leia. Sei, eu tô vendo de novo. 19:24, vamos ver. (19, 24). Naquele dia, Israel será um dos três com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Então, a Síria e o Egito estarão com Israel. Será uma bênção no meio da terra. Veja, sair e tirar Israel do Egito foi uma bênção para Israel e foi uma bênção para o Egito. Todo mundo ganhou ali. Não é? Não pode ver assim, nós e eles, porque do Senhor é toda a terra. E ele não tem interesse em destruir um povo. Né? Então o Egito estará com Israel. Né? E será uma bênção, junto com a Síria, que tanto quis fazer guerra com Israel. Hã? No centro do Egito, dedicado ao Senhor. Pronto, então, do Senhor é toda a terra, isso que fica. Agora aqui o Egito ele pode significar também uma metáfora para os gentios? Uma metáfora. Sim, eles eram gentios, né? Dando alusão aos gentios que Sim, pegariam, né? sim, sim. Até quando aquele evangelista ele vai evangelizar os gentios, Sim, dando a ideia de que essas pessoas sim, vão agregar ao povo. sim. Agora, quem mantém a arrogância é interessante, que Ciro, Deus chamou Ciro para cumprir o seu propósito, né? Uma coisa, às vezes, é personalista. E hoje o Irã é uma semente ruim, né? Que quer destruir Israel, né? E os iranianos, eles se acham superiores. Eles não se acham árabes, porque árabes eles entendem que são seres inferiores, que eles são mais inteligentes que os árabes, né? Então eles se acham assim, né? O suprassumo da quintessência, né? Mesmo bloqueado, mesmo cheio de sanções e tal, eles já estão construindo mísseis, não sei o quê, avião, pintando e bordando. Então, eles se acham superiores, né? São arrogantes. E Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E eles continuam na arrogância. Imagine, e Ciro foi um instrumento de Deus para Israel, né? Usado por Deus. E hoje ele vive nessa arrogância toda. Não é? Mais dúvidas? Isaías 19:25 fala, né? O Senhor dos exércitos nos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria e obra de minhas mãos, Israel, meu Deus. Sim. Eu tenho uma moça que trabalha comigo lá, e ela tem 3 filhos trigêmeos, né? E quando eles bagunçam muito, ela comprou uma camisetona grande, ela põe os 3 dentro da camiseta. E diz, agora vocês fiquem aí. Um grudado com o outro, assim, ó, dentro da camiseta. Como a gente vê lá, né? Hã? Exatamente o que a gente vê. É. E aí, quando vocês pedirem perdão pro outro se acertarem, dá um beijo no rosto do outro e eu tiro a camiseta. E aí, então, todo mundo naquela camiseta, todo mundo grudadinho lá, os 3, vestido da mesma camiseta, um grudado com o outro. É assim que funciona, tá bom? Israel sabe, tem ideia de que eles são o povo escolhido de Deus? Então, eu fico... Porque assim, eu estava pregando para um senhor, judeu, e ele é do candomblé. Uau, é. E aí, então, eu estava pregando também para uma judiazinha. Eu acho que os 2 estão lá em Israel brigando agora, porque ele era oficial quando brigava com o Hezbollah. Então ele deve estar lá agora, né?
Mas ele começou a dar uma balançada, né? Ele era muito duro comigo, era grosseiro comigo. Mas aí eu fui falando com ele, fui, sabe, baixando o tom da voz, aquela coisa toda. E aí eu comecei a mandar a conversão de um judeu daqueles com aquela barbinha e tal, que ele perguntou pro rabino, posso ler a Bíblia? Aí o rabino parece que disse que ele ia pro inferno se ele lesse o Novo Testamento. Então ele tinha curiosidade de ler. Então ele se cobria de noite, né, para os pais não verem, acendia a lanterna e leu o Novo Testamento e se converteu, né? Então eu mandei para ele, mostrando realmente que, né, o caminho. Aí ele dizia assim, não, mas o Messias não veio para a gente, veio para vocês, porque o nosso Messias virá numa carruagem de fogo. Eu falei, não, o nosso Messias veio montado num jumentinho, filho de jumenta, como está lá em Zacarias. Quem foi na carruagem de fogo foi Elias, é outra pegada, né? Você errou aí de construção, entendeu? Não é esse o caminho, né? Mas eu acho interessante porque assim, ele acha que o nosso Messias não é o Messias dele, né? Agora, essa mocinha, ela já está dizendo o contrário. Ela diz assim, eu acho que o Messias está vindo ou está voltando. Porque tudo que foi dito a respeito do nosso Messias já ocorreu na pessoa de Cristo. Então ela já está, aí ela me deu um taná, que ela falou que ela recebeu quando era pequenininha para ir na sinagoga, né? Ela me trouxe o taná, né? Com um cartãozinho de gratidão, né? Mas eu sinto que ela está já balançando, né? E aí assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. Ela diz, puxa, mas você sabe da palavra de Deus, né? Quase que eu digo para ela, mas você que tinha que me ensinar, né? Porque você é judia, né? Tinha que ser o contrário, mas tudo bem, né? Vamos continuar por aqui. E aí então eu percebo que o Senhor Deus tem tocado nela, então ela está balançando um pouquinho. Eu espero em Deus que ela alcance e que ela não termine nessa guerra, né? A vida dela não termine. Outra dúvida minha, nação de Israel, não tem como Palestina ser como a nação, por isso essa guerra também, não tem como. Não. Não tem como haver esse reconhecimento da Palestina. Não, porque a terra foi dado aos judeus por Deus, então é deles. Não tem como. Não só a Palestina, mas aquela outra lá em cima, lá, a Cisjordânia, como é que chama aquela? Também não, tem um monte de pedaços ali que quando Israel conseguir pegar tudo, é muito maior, porque é do rio do Egito, né? Acho que eu não sei se eu mostrei para vocês a imagem aqui, é do rio do Egito até... vamos ver aqui... Qual é o 22? Vocês têm como colocar o 22 para mim aqui? Isso. Então, esse é o centro do mundo, não é Nova York, tá? É aqui. Tá? Aqui é o centro do mundo, né? Então, aqui você tem, né, o canal de Suez, né? Aí, então, tem um biquinho aqui, que não está aparecendo, né? Um ramo, né? Ele é divididinho assim. E aqui tem o rio, né, do Egito, né? Que não é o Nilo. Então, daqui desse ponto, aí tem um pedacinho aqui que é a Jordânia. Desse ponto aqui até o Eufrates é Israel. É uma área grande, né? Então não é só esse pedacinho aqui que eles pegaram, mas tem muito mais. Que vai voltar para... Quando o Senhor voltar, tudo vai estar na mão deles. Mais dúvidas? Amém. Amém. Deus seja louvado. Então tá bom. Então vamos pedir uma oração agora. O irmão Williams ora pra gente. Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou nos nossos corações através do teu irmão William. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enriquece a cada domingo. O Senhor nos dá essa possibilidade de ouvirmos a tua palavra aqui. E pedimos, Senhor, que hoje seja um domingo tranquilo para todos nós, para as nossas famílias, que possamos ter um domingo sob a tua guarda. E, Pai,
Pedimos também que o Senhor nos traga novamente aqui à noite, para que nós possamos ouvir a tua palavra um pouco mais e possamos louvar a ti, Senhor. Nós agradecemos por esse momento e que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.